Muito bom dia, 17 de junho. Bom dia, 17 de junho. Já passamos a metade do ano. Muito bom dia, que o dia seja abençoado, que você sinta as bênçãos do sol, as bênçãos de Deus, envolvendo você, tua casa, tua família, teu trabalho. Que você seja abençoado por mais uma oportunidade, por mais um dia. Se você está encarnado, que você seja abençoado por estar encarnado numa das melhores fases do planeta. Se você está desencarnado, que você seja abençoado, se preparando para voltar à Terra ou voltar a um outro planeta de uma maneira melhor do que você já esteve. É isso mesmo, porque a gente precisa lembrar que nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrestre. Seres espirituais tendo uma experiência terrestre, enquanto de nós, né, já estamos desvestidos da carne, mas estamos aí ainda em franco crescimento, evolução. Outro dia parece que falaram que também escutam o nosso programa do outro lado da outra dimensão. É interessante, né? Do outro lado da dimensão, também escutam o nosso programa. É interessante, então a gente manda, se a gente pudesse falar, manda um abraço para o pessoal do outro lado também, que nos ouve e que nos ajuda, nos intui, digamos assim, nos conduz também intuitivamente para que a gente viva o melhor. Então, eu peço que você sinto que você seja abençoada, e vou pedir para que você sintonize nesse momento, como se você pudesse sintonizar. E aí, o que é sintonizar? É permitir sentir a presença do mundo espiritual agora, nesse instante, nesse minuto, com você. É isso mesmo. Então, é como se você pedisse e permitisse sentir. E que forma você vai sentir? Cada um vai sentir de um jeito. Né? Você pode sintonizar, você pode fechar os olhos, sentir a presença. Olha, vem um arrepiozinho, às vezes vem uma sensação de uma presença. Sentir a presença positiva da espiritualidade nos envolvendo. Você pode imaginar uma luz te envolvendo, você pode imaginar mesmo seres que vêm ajudar, que vêm orientar nesse momento ao seu redor. Cada um tem pessoas que vão visualizar seres se aproximando e a gente possa, nessa sintonia, entender que eles estão conosco. Basta que nós sintonizemos. E essa é a proposta. E aí, olha só, vem uma sensação de bem-estar, e que você possa sentir nessa sensação, nesse minuto, nessa imaginação, não importa o que você está sentindo da sua maneira, do seu jeito, como se você fosse colocado dentro de uma cúpula de luz. Dentro de uma cúpula de luz. E essa cúpula de luz ficasse te nutrindo e te protegendo durante todo o dia de hoje. E, quiçá, todos os dias. Precisamos lembrar. Então, que você lembre que você possa estar sob uma cúpula de luz. Essa cúpula de luz vai te proteger e vai te nutrir. Como nutrir, como quiser, vai te dando energia para o teu corpo, para a tua alma, para as tuas emoções. Aí você talvez sinta-se mais energizado durante o dia, após essa imaginação. Bom dia, Isabel, Wanda, Cristiane, Thelma, Maísa, bom dia, Agostinho, bom dia, Mariana, bom dia, Neuza, bom dia aí, pessoal que nos acompanha. Se você ainda não está no nosso canal, eu sugiro que você se inscreva no nosso canal, Saúde Funcional Vida Plena, ou mesmo no canal da Joeli, para que a gente possa ampliar essa nossa perspectiva de trazer aqui, nas segundas, quartas e sextas-feiras, alguns aspectos da saúde, né? Sobre 3 visões. A visão orgânica, a visão emocional e a visão vibracional. Dessa semana, a sugestão da Joeli, nós vamos falar de libido feminina. Embora falar de libido, a gente vai falar mas tudo bem. É que, teoricamente, em teoria, não é o que eu tenho percebido ultimamente, em teoria,
o homem já nasce com a libido a 1000 e está lá, né? Mas não é bem o que eu tenho observado hoje em dia. As queixas mudaram de figura, antigamente era muito mais comum o marido se queixar da mulher, que ela estava sem vontade, sem libido, e hoje a gente já encontra os dois tipos de queixas, os dois tipos, entre aspas, de reclamações, porque muitos homens também estão com uma dificuldade de libido. A semana passada nós falamos de disfunção erétil, um aspecto mais fechado, específico. Hoje vamos falar de libido feminina da semana, hoje aspectos orgânicos, quarta-feira aspectos emocionais. Perdão. Bom dia, Joeli. Olha só. E na sexta-feira, aspectos vibracionais. Então vai ser interessante porque a gente amplia um pouco diferente, né? A libido masculina e a libido feminina são diferentes, né? Na natureza, a fêmea, falando no aspecto dos animais, a fêmea não fica com a libido o tempo todo. Não, a fêmea entra na libido no cio. Então, quando ela está preparada, né, para procriar, ela entra no cio. A gente vai ver mais ou menos o aspecto do ser humano, como funciona durante o ciclo menstrual. Mas na natureza, a gente tem essa questão de entrar no cio. Quando ela não está no cio, não adianta. Tanto que, olha que trágico, mas é um jeito de a gente entender, digamos que haja uma briga por território de um leão. Então, um leão tem lá, dono do território das fêmeas, e aí vem um outro leão desafiar. E esse que desafia é mais forte e consegue expulsar ou matar o leão que era praticamente o dono da situação. Esse leão, que agora é dono do território, ele quer procriar os filhos dele. É claro que o mais forte vai procriar. Só que a leoa não vai permitir, porque ela tem os filhotes dela. Então, ela não tem. O que o leão precisa fazer? Ele mata os filhotes. Assim que ele mata os filhotes, a leoa entra no cio para procriar. Olha, né? Mas imagina, o cara matou os filhos e agora ela vai... Né? É assim que funciona a natureza. O ser humano deveria estar mais distante da parte instintiva. Deveria estar... Anota o que eu estou falando. O ser humano deveria estar mais afastado, mais longe da parte do instinto. Mas não é o que a gente observa. Como eu estava falando aí na sexta-feira, quando eu falei de disfunção erétil no aspecto bucral masculino, como eu falei do aspecto vibracional. Vamos conversar sobre o aspecto vibracional na sexta-feira. Hoje, o aspecto orgânico. Então, claro, o que é libido? É o desejo. Vamos lá, vamos colocar um slidezinho aqui, a gente vai falando. Eu coloquei a libido feminina, a permissão do prazer. Eu já dei uma dicasinha aí. Vou tomar meu cappuccino aqui, que a garganta não está querendo funcionar. Como se tivesse já um aspecto emocional aí, atávico. Né? Então, na sexta-feira, eu quero falar um pouco desse atavismo do planeta aí, onde muitas vezes as mulheres foram impedidas de ter o prazer. Né? Uma questão do inconsciente coletivo do Jung, algumas coisas nesse sentido. Mas isso deixa para quarta-feira e para sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre aspectos orgânicos. Então, ela é muitas vezes envolvida em mistérios e tabus, como eu estava falando. E é a chave para que a mulher tenha uma vida plena e satisfatória. Então, a gente precisa contar, existem ainda crises que impedem isso, né? Castrando a mulher para que ela não tenha... Como é que é a castração da mulher? Ela castrando literalmente, né? Tem a castração psicológica, que a gente vai falar na quarta-feira, mas tem a castração física. Castrando a mulher fisicamente, impedindo que ela tenha, através do clítoris, a excitação e o prazer e o orgasmo. Mas para a mulher é muito mais que um desejo sexual, ela representa a conexão entre corpo, mente e espírito.
Então, traduz a vitalidade. Quando a mulher tem libido e tem a satisfação plena, a gente vai olhar, já vamos dar dicas aqui, vai acessar os centros de força. Então, acessar centros de força deveria ser uma visão mais constante quando a gente fala de sexualidade. Tá? Então, por quê? Porque, em teoria, como nós falamos, quando o encontro sexual, o encontro íntimo, participa o afeto puro e sincero, e não é simplesmente uma porção, uma presença, uma questão carnal, aí a gente tem outra perspectiva no encontro sexual, ativando os centros de força, e a ativação dos centros de força vai trazer mais vitalidade, mais energia, e aí vira um ciclo vicioso. O que a gente precisa entender é que existe um componente orgânico, emocional e vibracional. Orgânico, vibracional e emocional. Tá? Hoje a gente está falando do orgânico. Então, a libido feminina é diferente. Né? Não é que nem liga e desliga, como teoricamente no homem, de liga e desliga, não. Ela tem ciclos mais ou menos parecidos com o ciclo não tanto do cio, né, da fêmea na natureza, mas os hormônios podem sim influenciar. Então, muitas vezes, né, estar disponível, entre aspas, com a vontade, vai precisar que a mulher tenha uma consciência de que existem momentos durante o ciclo menstrual da mulher em que ela estaria com mais essa vontade e tem momentos que ela estaria com menos vontade. Então, isso é também por causa do ciclo menstrual. Teoricamente, vamos pensar. Quando é que na natureza, porque a gente tem que fazer as pontes com a natureza. Quando a fêmea na natureza, ela entra no cio? Quando ela está para procriar. Quando ela não está para procriar, ela não entra no cio. Se não entrar no cio, não tem conversa. Então, a mulher, que momento, entre aspas, estaria mais próxima de procriar? Quando, teoricamente, teria próximo da ovulação. Claro, se está ovulando, ela está naturalmente entrando na fase de estou preparada para a procriação. É uma mensagem que o corpo está dando. Ó, estamos nos preparando. Então, esse período, em teoria, a mulher teria mais libido, mais vontade. Bom dia, Maria do Perpétuo. Bom dia, Regina. Tudo bem? Olá, Múcio. Tudo bem? A gente fala, mas não consegue fazer a nossa live. Vamos ver se a gente consegue. Então, é importante entender que na ovulação seria mais ou menos próximo do que o cio na natureza. A mulher estaria mais preparada. Veja que o anticoncepcional muitas vezes prejudica. Então, o anticoncepcional não vai permitir que tenha esse ciclo. Fora outros prejuízos, né? Porque quando você, mulher, toma um anticoncepcional de forma contínua, impedindo que o corpo faça o seu ciclo, muito comum hoje em dia, mulheres que, por questões de escolha, que a mulher hoje tem escolha, não querem ter uma gravidez no início de uma carreira, porque tem uma questão profissional, quer crescer, a gente entende tudo isso aí, mas o corpo é corpo. Então, quando você deixa os teus ovários em hibernação, é claro que quando você está tomando anticoncepcional, você hiberna, ele não trabalha. Depois, para acordar, às vezes tem dificuldade. Então, mulheres com 30 e poucos anos aí, já tendo dificuldades na questão da gravidez, porque hibernaram o ovário. Keila, isso mesmo, nunca tomei anticoncepcional. Joeli também, nunca tomou anticoncepcional. Então, o homem precisa ter outro tipo de compreensão nesse sentido, né? Então, mas tudo bem. Eu entendo tudo que você tem para me falar, eu entendo, porque eu viajo muito nesses dois universos, né? Que eu tenho o universo masculino, eu entendo, e eu escuto muito as mulheres falando vários aspectos, várias questões. Então, é importante que a gente tenha bom senso sempre. Usa anticoncepcional? Tá bom, vai usar? Eu pediria para a mulher não usar de forma contínua. Faça uma interrupção, por exemplo, a cada 3 meses, permitindo que
o sistema funcione fisiologicamente, tá? Então, 3 meses, maridão, esse mês aqui a gente vai mudar o jeito, tá? Porque eu quero menstruar normal, tal, tudo bem, é uma questão de conversar. E hoje em dia, cada vez o homem está cada vez mais, né, tá mais longe do instinto, né? Então, está dando para conversar mais, é importante. A Keila está dizendo aí, excelente, Keila. Então, hoje em dia, a gente tem outras alternativas, né? E também depois, muitas vezes o homem tem aí, às vezes, uns tabus, né? Porque para fazer a vasectomia é muito mais simples para o homem, é muito mais tranquilo, e não incorre nenhum tipo de problema na questão da libido no homem, né? Na mulher também não, mas isso aí, muitas vezes, por falta de conhecimento, tanto a vasectomia quanto a interrupção da ligação das trompas, mexe às vezes com o psicológico, então é importante ter uma noção melhor como isso funciona. Então, estamos aí conversando, falando que na mulher é um pouco diferente. E vamos ver, tentar entender isso aí. Então, é diferente. É cíclica e multidimensional. Tem muitas dimensões a libido na mulher. E ela, olha que interessante aqui, ela dando aqui um depoimento, né? Que o marido fez a vasectomia e salvou o casamento. Claro, houve uma liberdade melhor para poder exercitar isso que é um bem que a gente tem, né? Então, infelizmente, nós temos muitos tabus religiosos que durante muito tempo atrapalharam essa questão da sexualidade. Tá? Então, hoje em dia, eu te convido, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu não me considero mais religioso. E, inclusive, no lugar que eu frequento, que eu trabalho, essa é a orientação. Cuidado com a questão religiosa. A questão religiosa é muito dogmática. E esses dogmas são crenças, padrões e crenças que aprisionam. E nós, hoje em dia, cada vez mais estamos identificando que muitas desses dogmas, dessas orientações, entre aspas, a nível da sexualidade vindo da religião, são ainda para um controle, né? Um controle, digamos assim, da mente das pessoas, das emoções. Então, tem coisas hoje em dia ainda absurdas da religião. É óbvio que nós estamos falando aqui, e falei semana passada, que a sexualidade é fonte criativa, e ela precisa ter, como fonte criativa, precisa ter a percepção, precisa ter a consciência de que há necessidade de ter o afeto. Ah, mas eu vou casar e ficar... Tudo bem, existem relacionamentos que terminam, isso aí é outro conceito, tal, mas em cada relacionamento que tem o afeto. E não é uma coisa que hoje em dia, há um tempo já, a questão da sexualidade virou uma questão mais instintiva. E quando você vira instintivo, você tem prejuízos a nível vibracional, que é o que eu falei na sexta-feira, da disfunção erétil masculina, e que eu vou falar nessa sexta-feira, na questão da libido feminina. Prejuízos vibracionais importantes e sérios e graves. Tá? Então, como estamos falando, a libido feminina é cíclica, é multidimensional, tem muitas dimensões, porque na mulher, em teoria, atavicamente e tal, hoje mudou muito, porque a mulher ela foi para o mundo masculino. Quando a mulher vai para o mundo masculino, muitas vezes, ela acaba também nessa área da intimidade, da sexualidade, atuando muito com o perfil masculino. Então, hoje em dia, existem muito mais mulheres, digamos assim, falando brincadeira, porque na natureza quem ataca é o macho. Hoje em dia, né, muitos homens dizem que está complicado, porque eles se sentem atacados. E olha que interessante, eu vou dar uma dica para as mulheres aqui, importante. É óbvio que mudou-se, a mulher pode hoje em dia se colocar, tal, mas se você vai num nível de se colocar como no masculino, o homem vai se sentir um pouco mais retraído, porque não é essa a função. Ele vai falar, pô, mas... Né? Claro, os que estão no super instinto vão adorar. Mas muitas vezes no relacionamento, a mulher tem que ser sutil nesse aspecto. Né? Quando ela parte para cima, o homem vai sentir que ele não está no masculino, porque o masculino é que tem essa atividade. Então tem que fazer muitas vezes uma conversa legal no casal para poder entrar nesse aspecto. Falando nisso, como a gente tem observado, eu e a Joeli, muita gente aí com dificuldades afetivas, nos relacionamentos íntimos, nos ex-relacionamentos, como lidar com isso. A gente montou
uma mentoria, né? Um produto que é uma mentoria. Uma mentoria que a gente montou, que a gente chama MCFE, Relacionamentos Afetivos. A gente montou essa mentoria, que vai ser a MCFE, Método de Conexão com o Futuro Extraordinário. Então, só que a gente pegou esse módulo, que a gente vai fazer uma imersão, vamos fazer online, estamos preparando uma coisa diferente, mas a gente pegou um aspecto e vamos fazer mentoria. Então, mentoria, que pode ser de casal ou individual, vai ser mentoria online, vai ser um grupo terapêutico para falar de relacionamento. Então, quais são os aspectos físicos, emocionais, vibracionais, como é que você se ligou com alguém e está ligado ainda, e tem gente que está ligado há 20 anos e separou e não voltou ao relacionamento. Por quê? Porque está ligado. Que tipo de ligação? Afetiva é um aspecto. Vibracional é outro. Então, eu e a Jolie, a gente tem aí observado, nós tivemos as nossas experiências com ex-relacionamentos e a gente foi aprendendo e então, a gente construiu toda uma questão. Então, a gente tem conversado muito, tem atendido muitas pessoas nesse sentido. Então, a gente montou essa mentoria, que vai ser online, vai ser pelo Meet, quer dizer, nós vamos fechar, vai ser 4 quintas-feiras, a gente vai fazer das 8 às, sei lá até que horas, ao vivo, quer dizer, fechado no Meet, esse grupo MCFE, Relacionamentos Afetivos. Então, se você muitas vezes fala, pô, mas eu não consigo encontrar ninguém, vamos tentar entender o sistema de crença que você tem, vamos trabalhar, e vai ser assim. Não vai ser um grupo muito, muito grande, por quê? Vai ser um grupo razoavelmente para que também haja troca de experiência, mas que as pessoas se coloquem. E umas, quando colocam para outras, então, os problemas são muito parecidos, né? Eu tenho ex-relacionamento que interfere na minha vida. O que eu faço com isso? Eu não consigo me relacionar mais depois do trauma que eu tive. O que eu faço com isso? Eu só encontro relacionamentos que me trazem problemas. Né? Só encontro homem cafajeste, algumas mulheres falam. Ou só encontro mulher que não está disponível para um bom relacionamento. Então, isso é uma coisa que a gente tem pensado e a gente, então, montou essa mentoria, que é a mentoria MCFE, Relacionamentos Afetivos. Então, se você tem interesse, você liga e deixa teu nome, que você vai receber todas as instruções, como funciona, esses 4 encontros comigo e com a Joeli. Nós dois, conversando com vocês, trazendo técnicas para... Como é que você está ainda ligado na pessoa? Você precisa saber como faz para desligar. Tem 3 tipos de ligação. A de fato, a emocional e a vibracional. Às vezes a pessoa se separa de fato, mas não se separa emocionalmente e vibratoriamente. Ela vai continuar ligada. Cadê? Como é que ela vai conseguir ter outro relacionamento? Então, a gente tem muitas técnicas que a gente tem utilizado e falou, fechamos, vamos fazer. Se você tem interesse, entra em contato com a nossa equipe no 2296-0132. Vou pôr aqui o telefone. 2296-0132. Você entra em contato. Aqui pelo Instagram você pode entrar em contato também. Entra em contato com a nossa equipe, deixa teu nome que você vai receber tudo como é que funciona. Então, tudo bem. E aí, por causa disso, a gente vem recebendo essas... E vamos trabalhando muita gente. Quantas pessoas a gente trabalhou já e que modificaram essa questão do relacionamento. Então, eu quero manter o meu casamento, mas eu não sei o que está acontecendo. Vamos tentar entender, porque às vezes, como eu falei na sexta-feira, e vamos falar, tem aspectos vibratórios interferindo. Vocês não têm ideia de quantas pessoas nos procuraram já com questões de que foram traídas e que esse sistema, além de não entender o que aconteceu, nem quem traiu, nem quem foi traído entendeu o que aconteceu. Porque foi uma coisa completamente fora do padrão que aconteceu. E aí a gente não tem julgamento. É o que eu falo, ninguém está julgando aqui, mas a gente vai ampliar para você entender. Quando a pessoa entende, fala, poxa, agora eu entendi o que aconteceu. Fica dor, mas fica mais fácil de entender o que aconteceu, até para continuar o mesmo relacionamento, buscar o perdão, ou mesmo para conseguir sair fora daquilo e entender o que aconteceu. É muito comum as pessoas, a gente entender, dar o significado do que aconteceu. Se não tivermos uma visão, desculpa falar, se a gente não tiver uma visão no nosso cotidiano,
do físico, do emocional e do espiritual, vai ficar difícil de viver. Então, vai ficar difícil. Então, eu já estou falando. Eu tenho casos aqui que são surpreendentes. Tem uma senhora, na sexta-feira, 2 anos com diagnóstico de desautonomia. O que é isso? Que bonito, desautonomia. Ela sobe, desce, ela tem tontura, não consegue andar. E aí, como não acharam nada, deram um nome bonito, desautonomia. Assim, ela, em uma consulta de 1h30, 2 horas, com algumas técnicas que a gente usou, ela saiu com a pressão estabilizada. E o filho olhando falou, como que é isso, doutor? Porque eu tenho que olhar sobre os aspectos físico, mental, emocional e vibracional, senão fica difícil. O cotidiano é esse. Então, como a proposta é essa, não é uma proposta fácil de levar adiante. Quero dizer para vocês, tá? Porque o mundo não gosta muito desse jeito que a gente fala, eu e a Joeli, não. Ele não gosta. A gente não. O mundo, quando eu digo, você entende o que eu estou falando, se você tem essa perspectiva. Legal. Então, vamos lá. Então, é interessante. O ciclo menstrual, a libido feminina tende a aumentar na fase folicular, quer dizer, após a menstruação, porque vai entrar na questão da ovulação, né? E o que é saúde física? Influencia dores crônicas, doenças crônicas, fadiga, falta de sono, má nutrição. Então, eu quero falar para você que se você não tem energia, não tem libido. Não importa se é homem ou mulher. Se você não tem energia, não tem libido. Então, a energia vital, você precisa de vitalidade. Podemos dizer que atualmente as questões vibratórias são muito mais relevantes que as demais? Eu entendo que são. Wanda. Né? No meu cotidiano, eu entendo que são. Tudo bem. Então, eu falo, precisamos ir além do óbvio, né? O óbvio é, dá lá testosterona para a mulher, vai ajudar muito. E por que não ajuda, às vezes? Porque não tem energia. E da onde vem a principal falta de energia? Por várias doenças crônicas, má alimentação, sono, falta de exercício. Então, o estrogênio ajuda muito na lubrificação vaginal e sensibilidade sexual. O estrogênio serve para isso. A progesterona, se for muito alta, dá efeito relaxante, relaxa, seda, e aí diminui. A testosterona influencia na energia, na motivação. Então, não adianta só dar testosterona, porque o principal, na minha opinião, não é a testosterona. Não, é fantástico, a testosterona ajuda muito na mulher. É o hormônio masculino que a mulher tem, e que a gente precisa modular. Modulo muito a testosterona em mulher, muito. E hoje tem bioidêntico, tem que saber a modulação, tem que saber onde aplicar, porque pode nascer um pelinho. Se você toma muito, você pode ter uma queda de cabelo pelo DHT, pela hidrotestosterona. Tudo isso, né? Como é que faz? Dá para controlar e administrar muito bem. Mas o principal é que tem pesquisas dizendo que faltam neurotransmissores, a questão intestinal e principalmente, aí você vai falar, de novo, Rubens, tireoide. Então, tem muitos homens e mulheres que estão com a libido baixa por falta de energia por causa da tireoide. A tireoide é a glândula que controla a nossa vida. Se você quer... como eu fui em um congresso antes da pandemia, o americano falou, trata a tireoide primeiro. Se sobrar alguma coisa, você trata depois. Trata a tireoide primeiro. Se sobrar... E por que não se trata a tireoide? Porque não se trata o corpo, não se trata o organismo, não se olha para o paciente, não se escuta o paciente, principalmente o paciente. Cada 10 pessoas, 9 mulheres e um homem está com disfunção da tireoide. E por que quem trata? Trata só com um hormônio. A tireoide precisa 2. Um hormônio só, o T4 precisa se transformar em T3. E é o que mais a gente encontra. É muito comum. Puxa, melhora a tireoide, melhora hipertireoidismo, é o contrário, que hiper é muito acelerado, né? Então tem que controlar. O hipertireoidismo geralmente é autoimune. É mais complexo tratar o hipertireoidismo. A gente precisa tratar, mas tem casos... Minha irmã teve hipertireoidismo há muitos anos atrás, queriam queimar a tireoide dela. Eu falei, não vai queimar coisa nenhuma. Trabalhamos o emocional, trabalhamos homeopatia. Não, tá até hoje aí, tá sem problema. Estabilizou e tudo bem. A Joeli teve hipertireoidismo também, e depois do hipertireoidismo entra no hipotireoidismo, é muito comum. Então, o hipertireoidismo, e tem umas... Eu tenho aí um MC, eu tenho um Café com Saúde só falando de tireoide, tá? Então, vale a pena você ir buscar lá. Bom, nosso Café com Saúde está terminando. Se você aqui do Instagram achou interessante, manda um coraçãozinho e compartilha, que eu acho que também tem muitas pessoas que vão poder se beneficiar.
queriam fazer o mesmo, não permitia. É isso aí, Keila. E aqui também no meu canal, que você possa aí se inscrever e compartilhar. Nós, na quarta-feira, falaremos sobre a questão da libido, na questão da emoção. Tá? Então, você precisa ampliar. E na sexta-feira, na questão vibracional. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, não deixa nada. Porque se não gostar, é porque deve ter algum motivo também. Ou eu não cheguei onde você queria, e então você me manda a orientação, fala, eu queria tal coisa. E a gente vai conversar sobre tal coisa. Lembrando que nós continuamos aí com o nosso A Onda do Bem, né? Está aberto o carrinho aí para você adquirir a Onda do Bem, o treinamento de ansiedade, que na realidade é treinamento de saúde mental, né? Porque ali eu englobo de uma maneira que serve para qualquer tipo de problema mental que você tem, não só ansiedade. Você vai ver que indiretamente trata depressão, bipolaridade, até esquizofrenia, se você ler lá, você vai ver. Então, eu devia mudar um treinamento de saúde mental, que eu foquei na ansiedade, mas que você pode olhar, serve para tudo. Obrigado, pessoal. Desde a Alemanha que ela está mandando, isso mesmo. Então, a gente vai fazer online o nosso MC Fé, Relacionamentos Afetivos. Vai ser muito interessante. A gente ficou muito empolgado com essa oportunidade. A Onda do Bem é terapêutica, entrega excelentes ferramentas. Falou, Cristiano. Então, muito obrigado, pessoal. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo aí a oportunidade de estar aqui com vocês e a qualquer momento trazendo mais alguma informação. Abração para vocês.